Bom, eu que agradeço pelo convite. Eu vou fazer aqui algumas confissões. Uma área da nutrição que não me atrai muito é a de metais, quer dizer, elementos químicos, a nutrição mineral. Então, quando eu fui chamado, isso para mim foi um desafio. E coincidiu que eu recebi um livro agora muito recente. Então, eu me atualizei com esse livro, algumas coisas que eu desconhecia, conhecia pouco, né? Quando me chamaram, falaram sobre metais no corpo humano, né? Metais. Eu falei, bom, se nós formos falar sobre metais, nós vamos excluir o cloro, o selênio, né? Isso, que não são metais, entre outros, fosfato. Aí falaram, não, então fala sobre os elementos químicos em geral. Então, eu coloquei elementos químicos na biosfera. A biosfera é a esfera dos seres vivos na natureza. Eu não sei a formação de vocês. Agora, eu dei aula a vida toda. Como disse, eu obtive um PhD nos Estados Unidos, tornei-me professor. Eu trabalhei na universidade, dei aula de bioquímica durante 45 anos. E, ultimamente, eu dava aula de nutrição. E eu sempre dizia para os alunos que não existe pergunta inoportuna. De modo que qualquer coisa que vocês queiram perguntar, interrompam. Às vezes, eu interrompi a frase no meio para atender o aluno. E eu acho que, se tem alguma pergunta na cabeça, faça a pergunta. Às vezes, eu me reservo no direito de adiar a resposta. É alguma coisa sobre a qual eu falarei mais adiante. Mas, de qualquer maneira, a palavra é livre. Eu já conversei aqui com a Márcia, ela acha que isso é uma abordagem interessante, né? De vocês perguntarem a hora que quiserem. Em primeiro lugar, tenho um doutorado em bioquímica, fui professor de bioquímica. Eu queria que talvez vocês não saibam a definição do que é um bioquímico. O bioquímico é um indivíduo que, entre os biólogos, ele só conversa sobre química. Entre os químicos, ele só fala sobre biologia. E, entre si, eles conversam sobre mulheres. Então, eu faço essa brincadeira e dizia para os alunos, ora eu vou usar uma linguagem química, ora uma linguagem biológica. A brincadeira toda é para explicar isso, né? E é claro que a gente vai... Qualquer coisa que vocês não entendam, vocês me interrompam, que às vezes eu posso estar falando num padrão que nem todo mundo é obrigado a atingir. Bom, esses são os elementos químicos que existem no nosso organismo. Então, vocês veem aqui que nós temos 4 vezes 6, 24, 28. E outros que podem ocorrer nos seres vivos são esses. Quando eu pus o título de biosfera, é porque nós vamos, claro, dar ênfase aos seres humanos, né? Nosso objetivo aqui mais é falar sobre seres humanos. Mas, eventualmente, nós vamos falar sobre algum elemento que ocorra em outros seres vivos, que não é necessariamente o ser humano, né? Então, bom, deixa eu só voltar aqui atrás. Eu não vou falar sobre carbono, falar um pouquinho agora sobre carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As nossas moléculas orgânicas são constituídas por esses elementos. Proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas, sais minerais, têm esses componentes, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São os mais abundantes na natureza. E a química orgânica, né, que trata da química das substâncias que ocorrem nos seres vivos, ela se baseia todo no carbono. O carbono tem uma propriedade muito especial na situação dele na tabela periódica, que confere propriedades muito características ao carbono, né? Então, proteínas, por exemplo, carboidratos têm carbono, hidrogênio, alguns carboidratos contêm enxofre, alguns carboidratos contêm nitrogênio, mas predominam, sobretudo, carbono, hidrogênio e oxigênio. Já nas proteínas, o nitrogênio pontifica e está em proporção muito elevada. Eu não vou tratar desses elementos, que seria falar sobre nutrição, falar sobre proteína na nutrição, carboidrato na nutrição, gordura. Eu posso até um dia, aqui não é museu de metalurgia, não caberia falar sobre essas substâncias orgânicas nos seres vivos, né? Mas ontem mesmo eu fiz uma palestra sobre isso. Então, vamos em frente. Vamos falar primeiro sobre sódio e potássio. O sódio e potássio existem em grande quantidade
nos seres vivos. Nós vamos dar ênfase aos seres humanos, mas existe uma unidade bioquímica da vida. Eu tive um professor admirável aqui, um professor muito carismático, uma das figuras mais importantes que essa universidade teve, que foi o professor Baeta Viana. E ele chamava muita atenção para essa unidade bioquímica da vida. As mesmas substâncias que funcionam no nosso organismo funcionam também nas plantas, nos protozoários, nas bactérias. As vitaminas são as mesmas, né? As mesmas substâncias químicas, exercendo as mesmas ações. Para vocês terem ideia, a proteína é constituída por 20 aminoácidos. Todas as proteínas do mundo inteiro, de todos os seres vivos, só têm 20 aminoácidos, para os quais existem códigos genéticos. Então, vocês veem que a unidade da bioquímica da vida ela prevalece para todos os seres vivos, né? Mas nós estamos tratando especificamente de seres humanos, e o meu conhecimento sobre sódio, potássio e muitos outros, é claro, como médico que eu sou, e, ao mesmo tempo, professor de bioquímica, nós vamos nos ater mais aos seres humanos. O sódio e o potássio são monovalentes, têm uma valência só, e eles predominam, existem em grande abundância nos seres vivos. Mas com uma característica que vocês já podem ver aqui, ó. Milimol é uma maneira de medir quantidade, né? Suponhamos que fosse gramas, quilogramas, qualquer coisa, mas é milimol. A linguagem bioquímica é milimol. O sódio, dentro da célula, ele existe na proporção de 420. E o potássio, 60. Fora da célula, o sódio está com 2.100 e o potássio 3.900. Gozado aqui eu errei, mas eu tenho uma outra tabela que está certo. E nos ossos nós temos uma quantidade de sódio, né? O sódio é muito importante, aumentando a ingestão. Já estou eu barbeirando aqui. Aumentando a ingestão de sódio, nós aumentamos a expansão do volume líquido. Se eu comer uma comida muito salgada hoje, amanhã eu estou pesando 1 quilo a mais. Não é gordura, não. É o sódio que eu retive no meu corpo e que agora, para reter o sódio, tem que reter água para manter o equilíbrio hídrico. Então, eu ganho peso, mas que não é gordura. Então, o sódio, em excesso, ele expande o volume líquido. Leva a um edema, quer dizer, inchação, elevação da pressão arterial, aumento do risco de câncer gástrico. O câncer, existe uma recomendação universal para nós, universal é modo de dizer, né? Uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, para nós diminuirmos a ingestão de sódio. O sódio em excesso pode precipitar o aparecimento da hipertensão arterial e aumenta o risco de câncer de estômago. O câncer de estômago tem uma prevalência muito elevada no Japão. Isso é atribuído ao excesso de sal que eles ingerem e também aos alimentos defumados. Uma baixa ingestão pode levar ao cansaço, diminuição da pressão arterial, desorientação e choque. O sal tem uma importância muito grande na alimentação humana. Foi o primeiro preservativo, o primeiro conservante desenvolvido pelo ser humano é o sal. Você salga o alimento e ele se preserva aí durante muito tempo. E vocês sabem até, todo mundo sabe a origem da palavra salário, né? Pagavam-se as pessoas antigamente com sal. Tal a preciosidade desse. E o sal é cloreto de sódio. Então, tudo que se disser a respeito do sódio vale também para o cloreto. Já o potássio, ele predomina dentro das células. Aumento da ingestão faz diminuir a pressão arterial, mas pode causar perturbações renais e cardiovasculares. É importante na contração muscular do coração, e ele é excretado pelo rim. O homem primitivo ingeria mais potássio e menos sódio quando comparado ao homem moderno. Aquela tribo Yanomami, lá da Amazônia, a incidência de pressão arterial lá é baixíssima, porque eles são habitantes de interiores que não têm acesso ao sal, ingerem muito pouco sal. Claro que eles ingerem sódio, porque os alimentos contêm sódio, independente do sal. O sódio é fundamental para o ser vivo. Mas, quando nós ingerimos pouco sódio, o rim não excreta sódio. Nós temos um hormônio produzido pela suprarrenal, que é a aldosterona,
que reabsorve o sódio. Então, quando nós ingerimos pouco sódio, praticamente todo sódio que é filtrado no rim é reabsorvido e reintegrado ao corpo. Então, comer sal não faz falta nenhuma, praticamente, porque nós temos sódio em outros alimentos, né? Alguma dúvida até agora? Algum comentário? Aqui que eu errei, lá naquele, na verdade foi, eu sou ignorante em computação, toda vez que eu tenho que montar um PowerPoint, lá vai um instrutor. Que quando eu comprei o computador, a minha mulher ela faleceu aí há alguns anos atrás, ela era muito germânica, ela aprendeu, o instrutor do Cláudio ia lá, ensinava, etc. Ela faleceu, o espírito dela não baixa em mim de jeito nenhum. Toda vez que eu tenho que montar um PowerPoint, lá vai o Cláudio, fazer tudo de novo. Eu não há meio de eu aprender a mexer com máquina. Eu tenho um celular que eu só sei ligar e chamar, nem memória eu tenho nele, né? Então o sódio predomina fora da célula. Olha aqui, do 2100 a 420, não interessa para aqueles que não têm conhecimento de química o que significa isso. Ao passo que o potássio predomina dentro da célula e o sódio fora. Você fala, bom, mas como é que pode? Porque a tendência é um misturar com o outro. Os dois são... A membrana celular é permeável aos dois. Por que um não se mistura? Por que não tem 50, 50, 50 e 50? É porque existe um mecanismo no organismo de impedir que o sódio fique em grande concentração dentro da célula. É chamado... Ih, lá estou eu outra vez. Um dia eu aprendo. Existe um mecanismo que é a bomba de sódio. Existe um mecanismo que consome muita energia para manter o sódio fora da célula. Então, ele se mantém o sódio fora, o potássio predomina dentro e o sódio fora. 1/3 do metabolismo basal nosso é consumido na bomba de sódio, para manter o sódio fora da célula. Você vê como que o ser vivo investe para manter o sódio fora da célula, né? Quer dizer, não é conveniente que ele fique dentro da célula. Não pergunta por que eu não sei o motivo, não. E o rim é que exerce esse papel de manutenção das concentrações de sódio no organismo, né? Professor, diga. eu ouvi uma orientação médica que... Põe o microfone para ele? Não, eu falo aqui. Põe o microfone, porque já que está gravando, vamos fazer a coisa direito. É sobre a ingestão de diuréticos. Ele disse que uma possibilidade não muito saudável do diurético é que ele nos faz perder sódio. Aí você acabou de dizer que tem um elemento que retém o sódio para a reposição. Então, eu fiquei assim, na dúvida. Eu gostaria que você falasse. Mas existe esse... Quando você toma o diurético, você anula a ação da aldosterona, não absorve, né? Agora, olha, pergunta de clínica, vocês podem fazer, eu vou tentar responder. Eu terminei o meu curso médico no 4º ano, entre aspas, porque no 4º ano eu comecei a trabalhar com o professor Baeta Viana e eu fiz o suficiente para passar de ano. Não frequentei o hospital, não vi um parto durante o curso médico, naquele tempo permitia-se isso, essa especialização precoce. Não trabalhei em pronto-socorro, então eu não sou clínico, né? Então, dizia um amigo meu lá no clube onde a gente jogava futebol, médico também, que eu sou médico de pé descalço. Não sei se você lembra, na China, quando eles queriam atender a população, criaram um médico de 4 anos, que eles chamavam médico de pé descalço, para ir mais ou menos a semelhança do que está sendo feito agora no Brasil, né? Quer dizer, levar os médicos para o interior. Só que agora, é claro, não são médicos de pé descalço, mas naquele tempo eram médicos formados o suficiente para quebrar o galho no interior. Então, perguntas sobre medicina, eu posso tentar responder. Se eu puder, eu respondo, mas se eu não puder, eu não respondo, não. Viu? Eu trabalho em nutrologia, nunca receitei medicamento para ninguém, então eu sou muito pouco versado em medicina, né? Alguma outra dúvida? Às vezes ele levantou a bola aí, alguém tem alguma pergunta? Vamos ver a água de um homem de 70 quilos. Ele tem 42 litros de água. E dentro da célula, tem 28 litros que estão dentro das células.
14 fora das células. E o líquido intersticial, 10 litros e meio, né? E 3 litros no plasma. Quer dizer, o celular, 14, 10,5 mais 3,5. Então, quando a pessoa se desidrata, ela perde esse líquido extracelular. E aí o intracelular também passa para fora para recompor aquilo, né? Então, isso causa um desequilíbrio, sobretudo na infância. Porque se nós temos 42 litros de mais ou menos 60% de água no nosso corpo, na criança isso é 75%. Então, a desidratação na criança é grave. Por isso que a gastroenterite, felizmente, não mata tanto quanto matava antigamente, porque desidrata. Não é propriamente a infecção que matava as crianças, era mais a desidratação, né? Interrompo a qualquer momento, viu? Não vou pôr. Bom, cálcio. O cálcio é um elemento muito importante, é claro, ele participa da estrutura dos ossos, e nós temos mais ou menos 1 quilo o homem tem mais ou menos 1,2 kg, 1.200 gramas de cálcio, 1.200 gramas de cálcio, enquanto que a mulher tem um pouco menos, né? Ele predomina, o cálcio predomina nessa forma aqui, ó, de hidroxiapatita, que é o mineral do osso, né? A ossificação, o osso consiste desse mineral aqui, ó. O cálcio é tão importante que tem 3 hormônios atuando no seu metabolismo. Tem os 2 hormônios da paratireoide, paratormônio e calcitonina, que favorecem a absorção do cálcio, e a vitamina D, quer dizer, o paratormônio e a vitamina D favorecem a absorção de cálcio e a fixação de cálcio nos ossos. E a calcitonina retira cálcio dos ossos. Então, o osso está no estado dinâmico. Todas as nossas células, todas as nossas moléculas, vamos dizer assim, estão no estado dinâmico. Eu costumo brincar no consultório. A gordurinha que eu tenho na ponta desse dedo aqui, ela não é permanente. Ela está sendo removida e ressintetizada continuamente. Se não fosse assim, nós não precisávamos tomar vitamina. Toma vitamina uma vez na vida, ela fica no corpo a vida toda? Não fica, ela é desgastada. E como vitamina, todas as nossas moléculas são renovadas. E o osso, o cálcio do osso também é renovado. Ele é destruído, o osso está sendo destruído e reconstruído continuamente. Nós estamos no estado dinâmico, de vai e vem continuamente. Existem muitas dificuldades para a absorção do cálcio. O cálcio forma sais insolúveis que impedem sua absorção. Para vocês terem uma ideia, o sulfato de cálcio é o gesso, o carbonato de cálcio é a cal, o fosfato de cálcio é osso. Então, se essas substâncias se formam no nosso intestino, ou fosfato, ou carbonato, ou sulfato, ele não é absorvido. Então, aí que vem a magia do leite. O leite é tão bem desenhado que ele tem fosfato e tem cálcio. Só que o fosfato e o cálcio não estão soltos, não. Os dois estão ligados numa proteína, que é a caseína, que constitui a proteína do queijo. Por isso, queijo tem fosfato, tem cálcio e fosfato igual ao leite integral, o leite comum, o leite líquido. E o cálcio é liberado cá em cima, aproveita a acidez do estômago para ser absorvido, enquanto que o fosfato é absorvido lá na extremidade distal do intestino. Eu quero só fazer um pequeno comentário aqui com vocês, porque tem muita gente que fala mal do leite. O homem é o único animal adulto que toma leite. Quer dizer que você der leite para o gato, ele não bebe? Você dá queijo para o cachorro, ele não come? O homem é o único animal adulto que tem leite, porque ele tem acesso ao leite. Os outros animais não têm acesso ao leite. Tem um dado um tipo de adaptação darwiniana recente, muito interessante. Quem é mais velho aqui da minha idade, lembra-se que os leites antigamente vinham num frasco de vidro com uma tampa de alumínio. E na Grã-Bretanha, numa cidade lá da Grã-Bretanha, eles distribuíam leite em casa. Quando eu era menino, o leite vinha em casa também, no interior. E os pombos aprenderam a furar aquele alumínio e beber leite. Leite foi feito para pombo beber. Então, leite e frutas são os únicos alimentos que foram desenhados para ser alimento. O leite é produto da glândula mamária para alimentar o mamífero jovem, mas ele é bem equilibrado também para o adulto, como eu acabei de dizer, é claro. Então, essa bobagem que leite é alimento de criança, é o único animal adulto, você só pergunta para a pessoa que fala isso. Quer dizer que gato não bebe leite? Cachorro não come queijo?
Se der o leite da vaca para a própria vaca, ela bebe. Para o porco, quer dizer, muita gente dá leite, o resto do leite para os suínos, né? Eu não posso falar porco. Tem um professor, um aluno de veterinário que me proibiu de falar porco. Veterinário não fala porco, ele fala suíno. Porque o porco tem duas conotações, o animal e a sujeira, né? Então, suíno, eu aprendi a falar suíno, né? E os outros alimentos que foram feitos, eu estou saindo um pouco do assunto, porque eu fico indignado quando eles começam a falar mal do leite. É a fruta. A natureza desenhou a fruta colorida, saborosa, aromática, para quê? Para o animal comer e já soltar a semente com adubo, nas fezes. Alface foi feita para a gente comer? A alface é uma folha que desempenha a função no vegetal de onde ela veio. Como a folha de mangueira que nós não comemos. Feijão foi feito para a gente comer? Não, feijão é um grão destinado à perpetuação da espécie, igual o flamboyant, que é da mesma família do feijão que nós não comemos. Então, é uma tolice essa coisa de dizer que leite é alimento de adulto. Bom, vamos em frente, que eu estou... Fósforo. O fósforo é o sexto elemento mais abundante no corpo humano. 12 gramas por quilo de peso corporal, 85% deles estão nos ossos e nos dentes. Nós vimos aí o fosfato lá no osso, né? Magnésio. O magnésio é uma substância, é um elemento muito importante. Ele participa, ele é necessário para, isso eu acabei de ler nesse livro novo, né, que eu recebi, para mais de 300 reações metabólicas. Porque as reações do organismo são feitas por enzimas, ou vamos dizer, catalisadas por enzimas, que transformam a substância A na substância B, né? E essas enzimas, muitas delas, requerem magnésio. Sem magnésio, elas não funcionam. E o magnésio, na biosfera, também tem uma ação muito importante, que ele faz parte da molécula da clorofila, né? Quando a planta fixa gás carbônico do ar e sintetiza todas as suas substâncias orgânicas, essa clorofila, que está na parte verde das folhas, ela contém magnésio no seu interior. Muito semelhante à hemoglobina, sobre a qual nós falaremos daqui a pouco, no ser humano, só que tem o ferro. Na hemoglobina, nós temos o ferro no meio da molécula, né? Então, o magnésio é uma substância muito importante, tanto no reino vegetal quanto no animal, e as enzimas que nós usamos que requerem magnésio, as plantas também precisam de magnésio para essas enzimas, não é só para a clorofila, não. Então, dentro daquilo que eu falei, a unidade bioquímica da vida. 50% a 60% do magnésio estão nos ossos, é o quarto cátion mais abundante no corpo, cofator de inúmeras reações enzimáticas, né, já estava escrito ali, e a deficiência predispõe a doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, diabetes e osteoporose. A deficiência desses elementos é muito rara. A do cálcio é mais comum, porque muitas vezes as pessoas não têm uma alimentação adequada de cálcio. De fosfato, nunca se descreveu, que eu saiba, uma deficiência de fosfato em seres humanos. Mas a de magnésio ocorre. Isso, professores de pediatria já detectaram deficiência de magnésio. Ferro. Bom, o ferro nós vamos falar um pouquinho mais. O ferro, ele ocorre em duas valências, duas formas. Ferro 2, positivo, e ferro 3, negativo. O ferro 3 é a ferrugem. O ferro também ele sofre inúmeros bloqueios para ser absorvido no intestino. Se ele se transforma em ferro 3, se ele se oxida para ferro 3, ele não é absorvido. Nós só absorvemos o ferro 2. Então, daí vem a vitamina C, que é importante na absorção de ferro, porque a vitamina C impede essa oxidação. Então, eu tenho muitas pessoas no consultório, eu aconselho tomar A minha mulher, quando teve câncer, ela não teve anemia, eu dava para ela suco de acerola toda a refeição, porque o suco de acerola tem 32 vezes mais vitamina C do que a laranja, né? Então, para impedir essa oxidação do ferro, né? Inúmeras proteínas contêm ferro, hemoglobina, citocromos, que agem na respiração celular, na utilização de energia do organismo, os citocromos estão lá, né? Ferritina, que está na circulação, hemosiderina e outras, inúmeras moléculas. Eu quero me deter um pouquinho aqui na hemoglobina. Eu esqueci de pôr aqui a mioglobina, que é uma molécula que dá a cor vermelha ao músculo, né? Tem ferro também. A hemoglobina ela é especializada no transporte de oxigênio.
A hemoglobina está dentro dos eritrócitos, né, dos glóbulos vermelhos, e o ferro está ligado lá a uma substância orgânica que se chama protoporfirina, né, só para dar nome, para mostrar que eu sei bioquímica, né, protoporfirina, e o ferro está encravado no meio dessa molécula. E o oxigênio entra e liga-se ao ferro. A hemoglobina tem duas funções importantes. Primeiro, aumentar a eficiência da absorção do oxigênio, do transporte de oxigênio. Se ele fosse transportado no líquido sanguíneo, a eficiência seria muito pequena. Mas tem uma outra função importante, que é aprisionar o oxigênio. Porque se o oxigênio ficar livre, ele causa danos. Você joga uma lata na rua, pouco tempo depois ela está enferrujada. Na crosta terrestre, cada átomo está ligado em média, a 2 átomos de oxigênio. Vocês não encontram ferro na natureza, vocês encontram o óxido de ferro. Para vocês terem uma ideia do poder do oxigênio, vocês não encontram silício na natureza. Vocês encontram o óxido de silício, que é areia. Então, o oxigênio, o mundo mineral já sucumbiu ao oxigênio há bilhões de anos. Então, o ser vivo é agredido também pelo oxigênio. Então, a hemoglobina tem essa outra propriedade, além de aumentar a eficiência do transporte de ferro, que é impedir que ele fique solto, né? A absorção. O ferro tem duas características muito interessantes, que é próprias. Só dele. Próprias, só dele ficou pleonástico, né? Mas são próprias. Não existe mecanismo de excreção de ferro. Nós não perdemos ferro pela urina, não perdemos ferro pelas fezes. Nós perdemos ferro um pouquinho na sudorese. Então, pessoas que trabalham em ambientes de muita sudorese podem perder, essa perda pelo suor pode ser significativa. As únicas perdas de ferro ocorrem por hemorragias. Então, as mulheres na idade fértil, elas estão mais sujeitas a terem anemia por deficiência de ferro do que o homem, porque ela tem as perdas menstruais que expoliam um pouco o ferro, né? A Organização Mundial de Saúde preocupava-se até pouco tempo com 4 doenças nutricionais. Nós vamos falar sobre mais uma hoje. Uma é a fome, que não era o caso aqui, quer dizer, a carência de alimentos. Outra é a anemia, que é muito comum, inclusive em países civilizados. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. A deficiência de iodo, sobre a qual nós falaremos daqui a pouco, que leva ao bócio e à idiotia. E a deficiência de vitamina A. São as 4 doenças com as quais, e a deficiência de vitamina A, o que é mais grave, leva à cegueira. E o custo social, além da deficiência ser uma deficiência grave, o custo social do cego é muito alto. Então, a Organização Mundial de Saúde focalizava há pouco tempo nessas 4 doenças. Agora, ela entrou uma 5ª doença aí, que é a obesidade, e que está preocupando muito a Organização Mundial de Saúde, que o aumento da obesidade está ocorrendo em grande proporção em todas as nações, né? Então, vamos voltar ao ferro. Então, o ferro então, não há mecanismo de excreção. E outra característica do ferro, que é muito interessante, a absorção é ditada pela necessidade. Se eu tiver com meus estoques repletos de ferro, não adianta eu comer ferro que não absorve. Oxalá, como diria um professor da medicina, que gostava muito de termos complicados, oxalá tudo fosse assim. Eu não preciso de energia, eu posso comer à vontade que não absorve. Não, é só com ferro que ocorre isso, né? Então, a pessoa comendo muito, ela engorda, né? Porque não existe esse mecanismo. Então, esse mecanismo de regulação do ferro é muito eficaz, muito eficiente. Por quê? O ferro é extremamente tóxico. Tem bactérias o organismo, muitas vezes, o excesso de ferro é prejudicial. Produz a formação de radicais livres. Produz a formação, ficou ruim também, né? Forma radicais livres. Então, o excesso de ferro é prejudicial. Mas, como a absorção é ditada pela necessidade, isso não ocorre, a não ser que as pessoas tenham hemosiderose, quer dizer, hemosiderose não, uma doença, hemocromatose, em que essa absorção está desregulada, né? O recém-nascido, isso aqui também é muito interessante. A quantidade de hemoglobina que o feto tem na vida intrauterina é muito grande.
Quando ele nasce, com essa pressão de oxigênio de 20% da atmosfera, ele destrói essa hemoglobina que ele tinha, que é a hemoglobina fetal, e sobra ferro. O organismo dele fica sobrando ferro. Como não tem mecanismo de excreção, a criança armazena esse ferro até 6 meses. Ela não precisa tomar nada com ferro, porque o que ela trouxe da vida intrauterina é suficiente para manter em 6 meses. Daí vem aquela recomendação que a criança deve ser amamentada até 6 meses, sem nem água deve ser dada para a criança. Porque o leite fornece tudo, e quanto mais a criança suga, maior a produção de leite pela mama, né? Então, eu estou dizendo isso porque a neta da minha mulher, eu casei de novo, né? E a minha mulher não mora comigo, vocês encontrando com ela, podia falar para ela morar comigo, por favor, né? Mas a neta da minha mulher, com 2 meses de idade, a pediatra resolveu dar ferro para ela. E ferro desarranja o intestino. Isso é um crime, é crime, né? Aí eu acionei o Xará, tem um pediatra aí que é o guru da pediatria, um dos gurus da pediatria no Brasil, o Enio Leão, e muita gente me confunde com ele, eu costumo dizer, oxalá eu fosse o Enio Leão, né? Quisera eu ser o Enio Leão. O Xará atendeu a menina, tirou imediatamente esse ferro. A criança não deve tomar nada, a não ser leite, durante 6 meses. Alguma dúvida? Algum comentário? Diga. A questão da absorção, que o povo... A questão da absorção, existem alimentos com ferro... É que eu lembrei aquele famoso suco de couve com laranja. É capaz. Ah, então... O ferro não está encerrado, não. Aqui. Isso aqui é uma coisa muito interessante que responde à sua pergunta. Tem um parâmetro muito importante em nutrição, não está dando para ler aqui, que se chama biodisponibilidade. O fato do alimento ser rico em ferro não significa que ele vai ser absorvido. Então, vocês veem, feijão. Feijão é uma boa fonte de ferro, mas olha que 2%, 3% deles só que são absorvidos. Já a carne vermelha, o fígado, a carne vermelha e a própria soja aqui, a soja está muito bem situada, são mais bem absorvidos. Isso é o que se chama biodisponibilidade. Agora, como a necessidade de ferro é muito pequena, o ferro do feijão pode ser o suficiente. E a Organização Mundial de Saúde recomendou panela de ferro, colocar prego para fazer feijão. Vocês devem ter ouvido isso alguma vez na vida, né? Isso existe, porque a quantidade é tão pequena de que nós necessitamos que pode ser absorvido. Tá? Mas é um parâmetro interessante, foi bom que você perguntou antes, né? Aliás, você tinha ido lá em casa, você tinha visto essa projeção, perguntou para mostrar sabedoria, né? Desculpe, mas zinco. Alguma coisa mais sobre ferro? Ferro é muito... Bom, então o que acontece é isso, ele tem essas dificuldades para absorção. E nós temos uma molécula na mucosa intestinal que regula a absorção de ferro. Se ela estiver saturada, não absorve, passa direto. Quem toma suplemento de sulfato ferroso fica com as fezes cor de ferrugem, porque não absorveu muito pouco, né? O zinco também tem interferência. Deixa eu falar um pouquinho sobre fitatos. Fitato é um sal do ácido fítico. O ácido fítico é um ácido que tem 6 fosfatos em volta da molécula, de uma molécula que chama inositol. Eu tenho que batizar, mostrar que eu fui químico, né? E no meu tempo, a bioquímica era mais química do que biologia. Atualmente, a bioquímica é mais biologia do que química, né? Então, eu tive uma formação química maior do que a dos bioquímicos atuais, né? E, naquele tempo, a gente tinha que ler alemão também, porque a literatura era muito no alemão, eu já esquecia, claro, mas o alemão científico a gente ainda se vira. Então, existem alimentos que contêm ácido fítico. E esses fitatos, como têm valências negativas do fosfato, eles impedem a absorção dos metais de uma maneira geral, de ferro, de zinco, de cálcio. Aquele complexo é insolúvel, não absorve.
O fitato existe em grande quantidade nos alimentos integrais, vegetais. Por exemplo, o trigo integral tem muito fitato. Então, muitas vezes, o trigo pode interferir com a absorção de cálcio, o trigo integral com a absorção de cálcio. Não vamos ficar sem comer o trigo integral, não. Uma vez eu tive uma diatribe aí, com uma discussão com um colega meu, ele falando mal da soja, que a soja tem fitato, descalcifica. Aí eu viro para ele e falo, escuta, eu tomo leite de manhã, como soja no almoço. Não interfere, é claro. O leite já foi, o cálcio já foi absorvido, o fitato entrou em outra hora na alimentação, né? Então, mas ele não se conformava, continuava dizendo isso. Tanto que ele mandou um calhamaço de coisa para ler, eu falei, olha, não tem tempo de ler isso tudo, e encerrou o assunto. E está falando para todo mundo que eu fugi da raia. Eu assino 4 revistas científicas e mal tenho tempo para ler essas revistas, né? E quase toda noite eu tenho um compromisso ou outro, né? Ontem eu fui ouvir, às quartas-feiras, eu vou ouvir música na casa de um amigo meu. Ainda bem que eu fui e não vi o Botafogo perder de 4-0, né? Que eu não estou contando vantagem, não, mas eu torço pelo Botafogo, sabe? Então, o fitato impede a absorção de zinco, impede a absorção de ferro, de cálcio, de tudo, né? Existem mais de 1000 proteínas contendo zinco que foram identificadas. A essencialidade do zinco na dieta foi estabelecida em 1935, né? Há relativamente pouco tempo, né? Porque era para se saber disso antes. A deficiência afeta o sistema nervoso central, reprodução, sistema esquelético, gastrointestinal. É uma deficiência grave, porém rara. É muito rara a deficiência de zinco, que ele existe nos alimentos e nos produtos animais, produtos vegetais. Dentro daquela unidade bioquímica da vida, todo ser vivo tem zinco, né? E todo alimento foi ou é um ser vivo. A deficiência do zinco causa diarreia, parada de crescimento, lesões na pele e ossos, alopécia é calvície, né? Queda de cabelo, alterações neuropsiquiátricas, hipogonadismo e deficiência do sistema imunológico. Eu estou dizendo isso tudo do zinco porque o xará, há pouco tempo, o Enio Leão, ele diagnosticou uma criança com deficiência de zinco, que não é comum, mas ele... E existe uma doença hereditária, a acrodermatite enteropática, que dá uma lesão na pele, por isso o nome dermatite, e problemas de diarreia, que é uma deficiência hereditária da absorção de zinco. E o zinco ocorre, para aqueles que são metalúrgicos, né, ocorre o zinco com peso molecular 64, 66, 67, 68 e 70. Todos são estáveis, nenhum é radioativo, né? São os isótopos estáveis do zinco. Agora, tem uma coisa muito importante do zinco, eu queria me deter um pouco aqui. Ele faz parte de uma enzima que é muito importante, que se chama anidrase carbônica. A enzima que promove essa reação aqui chama-se anidrase carbônica, e tem o zinco como cofator. Sem o zinco ela não funciona, né? Se é cofator, é claro, não funcionaria. Essa anidrase carbônica, ela condensa a água com gás carbônico, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico decompõe-se num próton, no íon hidrogênio, que é o ácido, e mais o bicarbonato. O negativo eu pus aqui porque a incompetência do velhinho aqui não deu para pôr aqui, mas ficou aqui, né? Isso é muito importante porque nós produzimos ácido clorídrico no estômago. De onde vem esse ácido clorídrico? Vem do gás carbônico, aqui, ó, dessa reação. Então, quando nós produzimos ácido clorídrico no estômago, nós comemos e produzindo ácido clorídrico, né? O sangue fica alcalino. E a alcalose da sonolência. Aí vem um idiota qualquer, não pode comer e dormir. Aí eu pergunto, você tem cachorro? Tenho. O que ele faz depois que ele come? Dorme. Então o cachorro está errado. A onça devora a presa, ela vai dormir. Aí nós vamos cutucar a dona onça. Dona onça, a senhora é uma espécie ameaçada de extinção, eu queria lhe comunicar que não convém dormir depois da refeição. Por favor, levante esse corpinho para a senhora viver mais.
Isso é de uma tolice de todo tamanho. É normal a pessoa ter sono depois da refeição. É esse o ponto que eu quero chegar. Certo? Eu escrevi um artigo na Revista Médica de Minas Gerais, Mitos e Crendices em Nutrição. Então, uma das coisas que eu falei foi isso. Sabe qual é o país de maior longevidade na Europa? Espanha. O que espanhol faz depois do almoço? Então, essas tolices que aparecem aí na internet e espalhadas por muita gente, vocês podem pegar meu e-mail aí com a Márcia e qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu, com muito prazer, eu respondo. Então, só para chamar a atenção para a importância dessa enzima. O pâncreas, por exemplo, o pâncreas secreta as enzimas com bicarbonato. De onde que ele obtém esse bicarbonato? Ele obtém esse bicarbonato dessa reação. Então, o pâncreas fica relativamente, segura o ácido um pouquinho e manda o bicarbonato. Né? Então, é uma reação muito importante no nosso organismo e para equilibrar mesmo o pH, para manter os níveis de pH do sangue dentro da normalidade. Né? Então, algumas outras funções do zinco: estabiliza a estrutura das proteínas, é fator no sistema de reparo do DNA, apoptose. Apoptose é um nome estranho, é um neologismo da imunologia que significa suicídio celular. Suicídio celular é um termo mais inadequado, tem um termo mais elegante para isso, que se chama morte programada. Essa morte programada é um dos mecanismos mais eficazes de proteção contra câncer que nós temos. Que nós produzimos células cancerosas continuamente no nosso organismo. No entanto, ninguém aqui tem câncer, eu não tenho câncer. Por quê? Um dos mecanismos é esse. Quando a célula fica anormal, ela programa-se para morrer. E o zinco é um fator importante nesse processo de apoptose, de morte programada. Bom, espécies reativas de oxigênio são chamados radicais livres. Ele diminui a produção de radicais livres. Vocês já ouviram falar em radical livre. O zinco pode causar por má absorção, né, não absorver direito, alcoolismo crônico e excesso de fitato na dieta, que eu já citei o fitato aí. Alguma dúvida, por enquanto? Algum comentário? Alguma objeção? Cobre. Bom, o cobre, ele existe no organismo nessa proporção de 1 miligrama por quilograma de peso corporal, e existem muitas cuproproteínas, quer dizer, proteínas contendo cobre. A ceruloplasmina é uma enzima muito importante e ela mantém o ferro reduzido, ferrooxidase, mantém o ferro reduzido no organismo. É uma enzima que protege o ferro, vamos dizer assim, e ela contém cobre. Né? E existem mais de uma dezena de enzimas que requerem cobre, inclusive uma que participa da síntese de adrenalina. A adrenalina todo mundo conhece. A deficiência do cobre leva a anemia, diminuição dos glóbulos brancos do sangue e ruptura ventricular em ratos. Iodo. Bom, o iodo eu tenho até uma certa afeição ao iodo, porque o professor Baeta Viana trabalhava com iodo. A deficiência de iodo no solo, ela causa o bócio, papo, né? Essa região de Minas Gerais aqui tinha muito papudo, porque isso leva a uma hipertrofia da tireoide. Bom, vamos ver primeiro. O iodo faz parte da estrutura dos hormônios da tireoide. Se não houver iodo no solo, no alimento, a tireoide se expande e dá o papo. Era a região aqui dos papudos. O professor Baeta Viana costumava dizer que a expressão que ele usava, é claro que não foi ele que falou, isso aqui, esse fenômeno geológico, né? Muito antes dos Andes subirem aos céus, Ouro Preto já estava olhando as estrelas. Então, vocês vão para Ouro Preto, vocês veem aquelas estruturas todas de pedra, porque a água já lavou o iodo todo. Não existe mais iodo no solo nas Minas Gerais. E na Suíça, e em muitos outros lugares. Papo era muito comum na Suíça também, um país subdesenvolvido. E demoraram a descobrir que isso era por deficiência de iodo. E quando isso foi descrito,
obrigou-se à fortificação do iodo. E o professor Baeta Viana fez muitos trabalhos mostrando sobre a deficiência de iodo aqui nas Minas Gerais, e ele foi um dos responsáveis por essa fortificação compulsória do iodo, do sal de cozinha com iodo, iodeto ou iodato, né? Uma das duas coisas. Então, a deficiência de iodo leva, por isso que eu estou dizendo, a Organização Mundial de Saúde preocupa-se com isso, porque muitas regiões da África, da Ásia e mesmo das Américas, o solo é muito pobre em iodo. Então, os alimentos não têm iodo. O alimento não tem iodo, nós ficamos com a deficiência, né? Por isso, a fortificação do sal de cozinha. Regiões montanhosas, sobretudo por causa da lavagem da água, né? E a água montanhosas ou áreas de enchentes também, que a água leva o iodo. As fontes principais são alimentos marinhos. Muitos alimentos têm fatores antinutricionais que impedem sua absorção. Isso é interessante também, porque eu tenho um livro muito interessante, todo mundo fala, não, isso é alimento natural, isso é alimento... Eu tenho um livro da Academia Americana de Ciências que chama, os alunos me criticavam muito com essa expressão minha, eu tenho um livro, né? Tóxicos que ocorrem naturalmente nos alimentos. Praticamente todo alimento, se for ingerido em excesso, pode ter... Praticamente não. Muitos alimentos ingeridos em excesso podem ter substâncias tóxicas. Por exemplo, as crucíferas. Couve. Vamos citar couve. Couve é uma das hortaliças da planta da família das crucíferas. A couve em excesso tem uma substância que inibe a absorção, que impede a função da tireoide, impede a incorporação do iodo na tireoide. Então, comer couve todos os dias não é bom. Agora, é claro, nós devemos diversificar a nossa alimentação, isso nunca vai ocorrer. A batata tem uma substância tóxica que chama solanina. Nós não vamos comer batata o dia inteiro, mas a quantidade que a gente come por dia não causa problema. Então, a lilina marina da mandioca, ela inibe a captação de iodo pela tireoide. Mas então, as crucíferas, que eu acabei de dizer, né, que é o caso da couve, são substâncias, tem algumas substâncias. Agora, no limite que a gente come, quer dizer, não tem problema nenhum. Uma vez veio um professor da Nigéria, que eu trabalhei com folha de mandioca durante uma época na universidade, veio um professor da Nigéria para nos ensinar a dosar lina marina. Ele era um negrão mais lindo, mal passava nessa porta, em largura e altura, e ele vivia com as roupas africanas, né? Então, a gente ia nos restaurantes com ele, era um sucesso a entrada do homem, né? E a minha filha, que gosta muito de negro, né? Ela acha negro muito bonito, eu também. Eu não tenho um jogador de futebol aí, embora eu não tenha tendência nenhuma homossexual, mas tem um jogador de futebol que são uma pintura. Você vê o Jefferson, né, do Botafogo, e muitos outros aí, uns homens bonitos, né? E a Leda entrava com o africano lá, adolescente, que 13, 14 anos, toda feliz de estar com o Oke. O nome dele era Oke. A deficiência afeta o desenvolvimento cerebral, leva à idiotia, disfunção da tireoide, e a iodação e a iodatação do sal de cozinha agora é compulsória. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que todo o mundo segue, né? Em grande excesso pode causar irritação gastrointestinal, dores abdominais e náusea. Alguma dúvida? Tem uma pergunta sobre a Pois não. iodatação. Ela não podia ser pela água? Não precisava misturar o solo? Olha, eu acho que é mais complicado a água, sabe? Porque, eu não sei, seria tanta quantidade de iodo para pôr numa quantidade grande de água, né? Eu acho que seria muito difícil, pelo volume de iodo que você tem que pôr na água. Eu acho que é muito difícil. O sal, o suco que você põe ali um pouco, já é o suficiente, sabe? Eu acho que seria, economicamente, mais complicado. Nunca ouvi falar isso, nunca ouvi falar que alguém cogitasse disso. Diga. Professor, desculpe se a minha pergunta foi imbecil, mas porque fiquei na dúvida de onde é extraído esse iodo para trabalhar. Não, extraído esse iodo... Bom, em primeiro lugar,
vamos falar aqui uma coisa muito... Eu vou sair um pouquinho do assunto, mas dentro do que você perguntou. A planta, ela só absorve minerais e água. Qualquer coisa que você ponha no solo, ela não absorve. Então, essa neura de agrotóxico é uma neura muito grande. Porque a planta não absorve. Se você lava bem o alimento, dentro não tem nada. Ela não absorve. E, então, quando a deficiência de iodo é causada pela deficiência de iodo no solo, que a planta não tem, o que você come não tem iodo suficiente. Os alimentos não têm iodo suficiente. Né? Agora, qual foi o resto da pergunta? Distrai o iodo, que é não, misturar o sal. Não, iodo você tem aí, você compra no comércio iodeto de sódio. Mas ele é extraído de onde? Vai do solo, de minas de iodo. Sim, mas ele existe assim como mineral? Não faço ideia. Você me apertou agora, não faço ideia. É isso que ele diz, é um mineral palpável. Não, sintetizado é claro que ele não é. Não é, ele não é. Ele é extraído do... Não sei onde... Algum elemento que não sei onde tem mina de iodo, não. Agora você me apertou. Nunca tinha ouvido falar. É porque eu tenho essa curiosidade, realmente. Não, mas é curioso. Eu vou ver se eu investigo isso. Porque existe a escassez, né? No solo. Primeira coisa que você disse. Aí eu fiquei pensando, como é que onde é que a gente acha iodo, né? Obrigado. Desculpe a ignorância. Não, tudo bem, tá ótimo. Bom, o selênio. A essencialidade do selênio foi estabelecida mais ou menos em 1960, porque eles fizeram uma ração para ratos e os ratos não cresciam direito. Aí eles foram investigar e acharam o selênio. Ixi, agora eu baguncei tudo. Eu quero pôr luz e acabo pondo a coisa. O selênio, ele é essencial, ele existe sob essas duas formas, e ele participa da estrutura da metionina. A metionina é um aminoácido que tem enxofre. Relembrando, o selênio está na mesma coluna do enxofre. E esse selênio, ele faz parte da estrutura e substitui o enxofre na metionina, e ele é muito importante porque ele faz parte de uma enzima muito importante que se chama glutationa peroxidase. Deixa eu explicar o que é isso. Eu falei para vocês que o oxigênio é uma molécula muito agressiva e tóxica até, né? Até certo ponto. E ele é transportado pela hemoglobina, ali ele está seguro. Mas quando a hemoglobina libera oxigênio para a célula, o que acontece? Na membrana celular, o oxigênio já vai fazendo estripulia, já vai oxidando substâncias. E ele forma peróxidas, como produto de oxidação. Então, não é à toa que na membrana celular nós temos uma enzima que chama peroxidase, para neutralizar os peróxidos que o oxigênio acabou de fazer. Então, o oxigênio é uma molécula que a gente, claro, não vive sem ele, mas ela é tóxica até certo ponto, né? E o selênio faz parte dessa enzima. Isso é a função mais importante do selênio que está descrita. Afeta também o sistema imunológico, né? E diminui o risco de alguns tipos de câncer e protege contra mutações. Agora, uma quantidade mínima, que ele existe 13 miligramas por dia, e a necessidade é 55 microgramas por dia. Um milésimo, um milionésimo do grama. Né? E onde encontra? Onde tem selênio? Nos alimentos. Os alimentos têm selênio. Exatamente. A castanha do Pará se preconiza. Eu mesmo como castanha de Pará todo dia. Essas castanhas, nozes, todo alimento tem. Essas deficiências são muito raras. Você sabe como é que você consegue fazer? Bom, nós vamos mais adiante, eu vou falar. Alguma outra dúvida? Manganês. Manganês também, ele faz parte de diversos sistemas enzimáticos. Em ratos, nunca se descreveu uma deficiência em seres humanos, né? Mas em ratos, você pode fazer uma ração ultrapurificada e obter a deficiência, então acontecem esses fenômenos, esses sinais. E nunca se descreveu em seres humanos. Os baixos níveis de manganês podem provocar
isso tudo aqui, ó, em seres humanos. Mas a deficiência não foi descrita ainda. Molibdênio. Molibdênio faz parte de três enzimas que eu conheço, né? Sulfito oxidase, xantina oxidase. Essa xantina oxidase é que vai produzir ácido úrico, né? A partir dos componentes dos ácidos nucleicos, do DNA, do RNA, nós fabricamos ácido úrico e a enzima que oxida é a xantina oxidase. Ah, é? Eu não sabia. E aí eu descobri que, na verdade, são áreas de deserto, uma rocha sedimentar chamada caliche. E ela, além de dar o iodo, só para responder a pergunta dele agora, Claro. além de dar iodo, é potássio, magnésio e cálcio. Caliche. Comum no deserto do Atacama. Em desertos, né? O deserto do Atacama é um deles. É É um tipo de rocha sedimentar. Caliche. Caliche. Interessante, né? E o mar é uma boa fonte de iodo também, né? Exatamente. O mar. Porque para mim era o mar, mas aí eu fui. Obrigado. Valeu outra coisa, né? O boro, os dados sobre o boro são mais em animais, né? Em rãs, peixes. É muito difícil achar uma deficiência desses elementos em seres humanos, porque quando a gente faz uma deficiência, por exemplo, vamos pegar aqui um outro, de cromo. A deficiência de cromo foi feita experimentalmente em ratos, usando dieta ultrapurificada, com a gaiola inteiramente de plástico. Que se você puser grade de metal na gaiola, o rato rói, ele é roedor, o cromo que existe contaminando o ferro, aquele ferro é suficiente para evitar a deficiência. Então, muitas dessas deficiências foram feitas, ao caso do selênio também, em ambientes extremamente só de plástico, sem nenhum metal, porque o metal contamina o outro, né? Quer dizer, o cromo contamina o ferro. Então, mas o cromo é muito importante, que ele é um fator de tolerância à glicose, potencia a ação da insulina, né? E o mecanismo é esse, é o receptor de insulina na célula que é regulado pelo cromo. Com isso, o cromo vira moda, né? Vamos pôr suplemento de cromo para ganhar massa muscular, não tem nada a ver. Eu queria saber o negócio de pipolato de cromo. Exatamente. Alguém tá ganhando dinheiro com isso. Alguém está ganhando dinheiro, só. Não tem mais nada. É igualzinho linhaça. Linhaça virou alimento mágico, né? Alguém está ganhando dinheiro com a linhaça. Olha, eu não sei se o excesso poderia fazer bem, eu não sei, mas o pessoal tem mania de pôr. Mas a quantidade que tem lá é muito pequena também, né? E não sei o mecanismo de excreção também, se é eficaz. Eu não olhei isso tudo, não, sabe? Por que a linhaça, então, essa maravilha toda? O que ela tem de bom? Olha, fibra. Se alguém está olhando linhaça para o intestino funcionar, o farelo de trigo custa R$3, meio quilo, R$3. Adoro o feirante, fala R$3. Muito mais eficaz que a linhaça. A linhaça, a história da linhaça, bom, vamos terminar aqui, depois eu respondo, porque eu não sei se é o tempo de que eu disponho. Eu falei assim por acaso, né, e acaba levantando. A linhaça virou modismo. O que se fazia há 40 anos atrás, quando não se falava em linhaça? A gente vivia? Olha, tem um professor em Ribeirão Preto, que é o guru da nutrição do Brasil, temos um apreço muito grande por ele, ele completou 60 anos de casado, eu saí daqui no sábado de madrugada, para almoçar com ele sábado, voltei domingo, Dr. Dutra de Oliveira. Ele diz o seguinte, todo alimento é bom alimento, depende do para quê. Açúcar é um ótimo alimento. Você imagina um trabalhador braçal que gasta 4.000 calorias por dia. Qual a fonte mais barata de energia dele? O açúcar é a cachaça. A cachaça passa a ser fonte de energia. Agora, a linhaça, a história da linhaça é o seguinte, porque o esquimó, ele é protegido contra uma série de doenças, porque o tipo de gordura que ele come é um ômega 3, com 20 átomos de carbono e 22 átomos de carbono. A linhaça é um ômega 3 que tem 18 átomos de carbono.
A canola, as nozes, castanhas, todas elas têm esse linolênico, o ômega 3. A nossa capacidade de conversão, 18 em 20, é menos de 1%. Eu mostro isso no livro, no consultório. Então, quem está comendo linhaça achando que tem o benefício do ômega 3 do esquimó, está enriquecendo o fabricante. Olha, eu estou há 50 anos na área de nutrição, talvez mais do que isso, eu, de vez em quando eu encontro o xará, a gente vai recordando os modismos pelos quais nós passamos. Você lembra de falar em ração humana há um ano atrás? Por que não se fala mais, hein? Agora é óleo de coco. Como é que você pode imaginar um óleo emagrecendo? Óleo emagrecer. Começa por aí. Daqui a 3 meses, ninguém mais vai falar em óleo de coco. Agora, alguém está ganhando dinheiro com isso. Hein? A macadame é uma noz como outra qualquer, né? As nozes são alimentos muito importantes e foram alimentos do homem primitivo. O homem primitivo era um coletor de alimentos, ele não tinha armas para caçar. E nozes foram componentes importantes. Bom, vamos voltar ao assunto aqui, né? Arsênio foi preconizado aí como elemento essencial também, mas, sobretudo, em alguns animais, não há nenhuma evidência em seres humanos. Existem algumas... O fluoreto, é claro, o fluoreto atua, melhora, protege contra a cárie dentária, porque nós vimos lá que no osso, a hidroxiapatita é o mineral que predomina no osso. Mas o flúor, se ele substituir a hidroxila, fluoroapatita, é mais resistente do que a hidroxiapatita. Então, a razão pela qual o flúor previne contra a cárie dentária. Existe também alguma evidência de que níquel é essencial para plantas, bactérias, não está comprovada a sua essencialidade em animais. O silício, diatomáceas, quer dizer, seres marinhos, contém muito silício, né? E melhora o crescimento de ratos e cobaias. Isso em quantidade tão pequena que nem vanádio é um que é muito importante, parece, na fotossíntese também. Alumínio, bromo, cádmio, algumas evidências de que eles possam contribuir aí. Então, era mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês sobre esses elementos. E eu estou às ordens para qualquer pergunta, qualquer dúvida.